É, então é isso. Quem for entrando, eu vou clicar aqui para atualizar. Vocês me ouvem bem? Eu vou colocar no mudo, todo mundo no mudo para a gente evitar ruído, mas se vocês quiserem falar, tem aqui um botão. Ah, não, é só levantar a mão assim que dá um tchauzinho que eu vou ver. Mas Tá, tem joia. também um botão no chat que dá para habilitar. E assim, a ideia é que a gente faça uma conversa mesmo bem informal. Eu trouxe aqui algumas coisas que tem nos livros, né, de esquema, do livro do Jeffrey Young e tem o livro do Ricardo Weider. Mas eu vou falar bem... aqui, voltou. Vou falar de um geralzão mesmo da terapia do esquema, que é para vocês terem uma ideia. E é isso. Alguém já conhece bastante de terapia do esquema? Eu nada. Mais ou Eu vou menos. aprender muito com vocês, espero. Tá bom. Tem uma noção boa, assim. Dominar com você, acho que não, mas tem uma noção boa, assim. Já apliquei os inventários e tudo, dá bastante trabalho. Mas eu gosto bastante, Legal. É, Nossa, muito bom. eu tenho um conhecimento bem básico, assim, dos conceitos, mas também não aprofundei muita coisa ainda. Quero um pouco mais para aprender mesmo, para ouvir e aprender. Legal. Então, a ideia mesmo é, eu vou dar esse geralzão bem resumido e aí depois, não sei se a gente faz outro encontro de esquemas ou se outra pessoa quer falar de outra coisa de esquemas ou de outras coisas, mas aí a gente vai vendo. Então, tá bom. Deixa eu colocar aqui todo mundo no mute. Yes. Certo. Então, o que é a terapia do esquema, né? É uma terapia de terceira onda que vocês me veem bem aí? Beleza. Deixa eu só. Então, é uma terapia de terceira onda que veio da TCC, né? Então, e ela nasceu nos anos 90, mais ou menos. O Jeffrey Young, que foi o criador, um dos criadores, né? Depois tiveram alguns outros autores aí no comecinho, mas ele que é o criador mesmo, né? Ele tem várias questões de transtorno de personalidade, né? Ele mesmo tem algumas questões pessoais. Ele tem transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. E aí ele tinha uma formação em TCC, ele estudou com o Beck, trabalhou com o Beck, mas ele via que tinha uma limitação. E aí ele fez terapia na Gestalt terapia e ele foi integrando coisas. Então, a a terapia do esquema, ela é muito integrativa. Ela tem, qual que é assim, as principais bases teóricas são a TCC mesmo, então tem uma estrutura bem protocolar da TCC, a parte de questionários, de técnicas, mas tem também muita coisa que é da Gestalt terapia e tem uma base importante também na teoria do apego, do Bowlby. E aí, quando a gente vai estudando, a gente vê que tem muitos elementos assim que vêm da psicanálise, embora ele não tenha falado assim, eu super me apoiei na psicanálise, mas ele tem muitas coisas da psicanálise também. A gente vê muito Winnicott na forma dele escrever e tudo, né? Então, basicamente é isso. E uma das limitações assim da TCC é que traz um pouco a terapia do esquema como uma necessidade o olhar para a infância, né? O olhar para a infância e para a adolescência, que tem um foco bem maior do que tem na TCC. E pega muito aquela questão que às vezes a gente tem na terapia, que é assim, a pessoa chega
ponto em que ela já entendeu bem, né, o que ela apresenta, então ela entende os pensamentos, as crenças, tudo bonitinho, mas ela fala, tá, eu sei que é assim, que eu funciono desse jeito, mas e aí, né? Eu não consigo mudar. Então, a terapia do esquema vai focar mais nos aspectos emocionais, experienciais mesmo, certo? E aí, o que é um esquema? O esquema, ele é um padrão. Ele é um padrão que envolve as crenças nucleares que a gente tem, e é um padrão que vai que determinar comportamentos, emoções e tudo mais. É um conjunto, né? Um conjunto de crenças, não é só uma crença e os pensamentos que vêm dessa crença, mas é um padrão, um conjunto mesmo de crenças. E aí, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver. Essa. Tem esse modelozinho que fala exatamente o que são os esquemas. Isso aqui é do livro azul do Ricardo Weiner. A gente tem os esquemas iniciais desadaptativos, que é o principal, né, que a gente vê na terapia do esquema. A gente foca muito nesses esquemas desadaptativos. E a gente também tem os esquemas adaptativos, mas ninguém fala deles. Nunca li assim um texto aprofundando nos esquemas adaptativos, que a gente também tem, né? E aí, como que eles são formados? E o que eles... Ah, sumiu! Cadê? Ah, esse aqui... Aqui. Então, a gente tem os esquemas, os iniciais desadaptativos, aqui, e aí eles são formados muito a partir da influência das pessoas com quem a gente convive, principalmente na infância e na adolescência. Então, geralmente são os cuidadores, né? Então, os estilos que esses cuidadores têm no cuidado. As experiências que a gente vai tendo ao longo do desenvolvimento, então, não necessariamente experiências traumáticas, podem ser experiências pequenas assim e repetidas. O que importa mais é a frequência dessas experiências. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que sempre fala para um menino, né? Ah, menino não, homem não chora, homem não pode chorar, engole esse choro. São pequenas experiências que vão construindo um esquema inicial desadaptativo, né? E a pessoa tem necessidades emocionais básicas. A gente vai falar um pouquinho disso. E cada um pode ter necessidades diferentes, assim, níveis diferentes de necessidades emocionais. E isso tem a ver com o nosso temperamento, uma herança mesmo filogenética que a gente recebe, né? Então, tem pessoas que podem ter mais necessidade de receber atenção, são um pouco mais carentes, tem outras que são mais indiferentes, mais independentes. Isso tudo tem dá o tom das nossas necessidades emocionais. Embora a gente tenha as necessidades emocionais básicas bem universais também, né? Então eu vou falar delas com base em cada etapa do desenvolvimento. E os nossos esquemas iniciais, eles vão determinar ao longo da vida estilos de enfrentamento. Então, a gente pode ter estilos de enfrentamento adaptativos e desadaptativos. Certo? Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Alguma dúvida, gente? Aqui ou... Carol, nenhuma dúvida, mas a Ana está falando que está pedindo autorização para ela entrar no grupo. Cadê? Ah, aqui, já entrou.
Legal. Assim, Alguém quer complementar alguma coisa? Não? acho que tá claro. Legal. E aí, então é isso, né? A gente tem essa questão bem importante de que a terapia do esquema foca muito na parte desadaptativa. E também a gente tem que lembrar que é uma teoria muito nova, né? Então, tem muita coisa ainda a ser pesquisada. E essa é uma das coisas, focar nos aspectos positivos, talvez, né? Deixa eu ver. Tá, então tem isso, tem essa estrutura que é o que cria o esquema, né? E aí eu queria falar para vocês um pouquinho dos esquemas em si, mas é uma parte grande que eu não sei se interessa tanto falar em detalhes ou passar um pouco. Acho que eu vou passar mais rápido pelos esquemas e aí a gente fala de outros assuntos também da terapia do esquema. Deixa eu mostrar para vocês. Vou compartilhar de novo a tela. A gente tem domínios dos esquemas, né? Então, cadê? Esse aqui é o livro do Jeffrey Young, aquele que é branco com os risquinhos coloridos, né? Então, assim, a gente tem as fases do desenvolvimento da pessoa, né? E aí, cada fase do desenvolvimento tem uma necessidade básica correspondente àquela fase. Ah, deixa eu mostrar aqui uma outra coisa antes dessa. Deixa eu ver. O que é mais interessante? Então, assim, o primeiro domínio é quando a pessoa é bem pequenininha mesmo, um bebê, né? A gente tem a necessidade de aceitação e pertencimento nessa fase. E quando a gente não tem atendido essas necessidades básicas, então a gente pode ter um ou mais esquemas associados a essa fase. Então, por exemplo, o esquema de abandono, né? Um bebê que não teve experiências muito frequentes de ser atendido nas suas necessidades ali de cuidado, né? Então, ele pode achar que a qualquer momento ele pode ser abandonado, ou alguém que perdeu os pais muito cedo pode ter essa sensação de abandono. A privação emocional, defectividade e vergonha. Tem o esquema de abuso, desconfiança, isolamento social ou alienação, que é um esquema que o Jeffrey Young já mudou de lugar, já tirou daí. Aí eu não sei, eu tenho que ver as últimas publicações, mas parece que ele cancelou esse esquema. Não tenho certeza. E indesejabilidade social. Desculpa, esse de indesejabilidade social. Então, assim, esses esquemas são todos relacionados a essa falta de se sentir aceito, cuidado, seguro, né? Que são necessidades do primeiro domínio. Aí, no segundo domínio, já é uma criança um pouquinho maior, e tem a ver com o senso de autonomia, de competência. Então, da criança fazer alguma coisa e se sentir capaz de fazer, de conseguir. Quando a criança não é atendida nessas necessidades, aí podem aparecer esses esquemas iniciais desadaptativos. Então, fracasso, a vulnerabilidade. Vulnerabilidade o nome é vulnerabilidade ao dano ou doença. É uma pessoa que se sente um pouco desamparada mesmo, tem bastante medo de doenças ou de uma situação de vulnerabilidade bem importante. E tem o esquema de dependência e o emaranhamento. O emaranhamento são aquelas famílias super miojo, que a família inteira faz tudo junto, aí tem aquele adulto que não faz nada sem a mãe, aí vai namorar, tem que levar a mãe, coisas assim, que
que às vezes a gente vê. O terceiro domínio é mais da parte dos limites, né? Então, ainda numa fase ali dos 7 anos, por aí, em que a criança precisa receber limites realistas e afetuosos. Então, quando a criança não recebe esses limites, ela pode ter uma falha no autocontrole e na autodisciplina. E também esse esquema de grandiosidade e arrogo, né? Que são pessoas que acham que elas podem, que elas merecem, né, receber tudo do mundo. Mas é isso, são limites sempre afetuosos, né, reais e tudo mais. O quarto domínio aí já é mais um pouquinho na adolescência. Até o terceiro domínio são domínios primários. Então, esses esquemas eles são mais profundos, eles são mais determinantes. O segundo, esse segundo domínio, né, esses secundários, desculpa, que é o quarto e o quinto domínio, eles já são mais da adolescência e aí eles não são tão centrais, porque eles são secundários a esses primeiros. Então, por exemplo, é muito comum que tenha uma pessoa que tem defectividade, uma pessoa que se acha defeituosa, com vários problemas. É muito comum que essa pessoa, por exemplo, desenvolva autossacrifício. Então, ela precisa se sacrificar para as pessoas gostarem dela, já que ela é defeituosa. Ou que ela seja super crítica, né? Então, esses esquemas eles vão se conectando. No quarto domínio, a gente tem esse reconhecimento, né? Respeito aos desejos, aspirações das pessoas. E aí, entra aqui a subjugação, autossacrifício e busca de aprovação, reconhecimento. Nós, psicólogos, temos muito autossacrifício. Isso é bem geral mesmo, assim. Só para diferenciar um pouquinho a subjugação do autossacrifício, alguém está conversando, deixa eu ver. A Eliane não consegue ouvir. Alguém mais está com esse problema? Eu acho que é do computador dela. Na subjugação, acontece a pessoa se coloca numa posição subjugada, só que ela tem raiva. Então, ela suprime a raiva dela, é uma pessoa que fica calada, que aceita, né, sei lá, alguma situação que não é interessante para ela, mas ela tem muita raiva. O autossacrifício, a pessoa se doa, mas é uma coisa assim mais de tentar agradar mesmo, sabe? Ela não sente raiva por isso, na maioria das vezes, né? E o quinto domínio é mais do aspecto da espontaneidade, da expressão emocional mesmo, legítima, né? Então, quando a gente tem uma falha nessa área, pode ter uma inibição emocional, então a pessoa fica fechada, fria, né? Padrões inflexíveis e hipercriticidade, isso também esse é um esquema que a gente tem, psicólogos todos têm, que é a gente coloca uma exigência super alta nas coisas que a gente faz e uma régua lá em cima, né? E uma crítica muito grande. Então, não só em relação a nós mesmos, mas com os outros também, isso acontece, né? Negativismo e pessimismo e caráter punitivo, que é um pouquinho, o caráter punitivo ele é diferente do padrão da hipercriticidade, no sentido de que o crítico às vezes ele cobra, mas ele não é tão malvado assim, tipo
punitivo, ele cobra e te xinga, sabe? Ao mesmo tempo. Certo? Então, esses são os domínios e os esquemas de cada domínio. Aí, a gente tem uma descrição do que acontece. Deixa eu voltar aqui. Não.